Aí eu voltei, né? Eu já tinha voltado, fiz o meu tratamento lá, voltei para os Estados Unidos, aconteceu tudo isso. Vamos casar. Ele não queria, ele falou, já casei, não me importa muito, mas se é importante para você, vamos casar. Aí eu falei para minha mãe, mãe, então vem para cá, né? Vamos casar, e chamei minhas amigas, vou escolher vestido de noiva, e dentro de tudo aquele problema que estava acontecendo, mulher é tonta, relaxada, né? Mulher é tonta. Eu já ficava imaginando a valsa que ia entrar na igreja, o vestido que eu ia usar. Então, isso me tirou um pouco daquele universo. Minha mãe chegou em Miami na terça-feira, sábado era o dia que a gente ia ver o vestido de noiva. Eu tô lá. Na quinta-feira, meu funcionário me liga e falou, Juliana, chegou uma carta aqui do governo para você e você tem que pegar essa carta lá no correio. Eu falei, tá bom, beleza. Cheguei lá, uma carta do governo falando, você está sendo indiciada por um crime. Se você não apresentar um advogado até tal dia, você pode pedir um advogado do governo. Cara, eu comecei a chorar. Falei, como assim? Aí me deu um desespero. Vai chorar, não adianta, né? Aí fui pro escritório, chamei o meu ex-parceiro, mostrei pra ele. Ele falou, não, fica tudo bem, vai dar tudo certo. Aí eu falei, bom, né, não tinha o que fazer. Aí, começa a ficar nervosa, o nariz com essa coçagem. Aí... Se eu coçar o meu, eu encosto isso. Aí achamos um advogado, que na verdade era um amigo em comum. Não muito amigo, mas era um amigo. E esse advogado era da vara da família. Só que a gente estava brigando com a maior empresa do mundo. É que quando aconteceu isso, a gente entrou em contato com o advogado civil. O advogado falou assim, isso é merda. Como que vão fazer isso? Você não tem culpa, tá tudo aqui, tá todos os documentos. Nem se preocupe, não vai dar em nada. Eu falei, não, vai ter que responder isso aqui, como que não vai dar em nada? Aí vou lá, respondo, chamamos esse advogado. O advogado falou assim, não tem problema, tá aqui todos os documentos, você não tem culpa, é impossível eles conseguirem qualquer coisa contra você. Vamos fazer o seguinte, vamos viajar lá, falar com o promotor... E o que acontece? Eu vendi o produto para uma empresa na Flórida. A Flórida revendeu esse produto para uma universidade de Kentucky. E o promotor que estava acusando, ele ficava onde? Kentucky. Aí o promotor vai e fala, não, beleza, ela pode vir aqui, né? Ele mandou um papel para mim, no papel falava, tudo que você falar não pode ser usado contra você. E nisso, a gente está trocando de advogado civil, porque o caldo foi entornando, e foi cada vez ficando pior, e a pressão aumentando, e os caras... E assim, com o jornal de ontem, todo mundo sabe a receita, certo? Você sabe o que aconteceu, você sabe o que fazer. Mas quando você está na situação que é uma coisa muito nova, você não sabe. Esquece. Se eu voltasse lá para trás, 2 meses eu falava, viu, quanto vocês querem? Vamos fazer um acordo? Não quero provar que eu estou certa, se eu não estou certa, eu não quero estar certa, eu quero estar feliz. Quero estar bem, quero continuar com a minha vida. Só que quando você passa por uma situação assim que você nunca passou, não conhece ninguém que passou, o que você quer fazer? Resolver. Você quer resolver, falar, não tenho culpa, vou te provar, vou te ajudar, entendeu? Só que nisso foi dinheiro, estresse, brigas. E aí a gente viu que o advogado que a gente tinha, ele não era capaz de resolver os nossos problemas. E até que a gente achou um outro advogado. Quando a gente achou esse outro advogado, que era caríssimo, era um olho da cara, toda vez que a gente olhava pra ele, já saiu o olho pulando. E aí esse advogado fala assim pra mim, aí eu conto que eu tava sendo indiciada criminalmente, conto pra ele, ele falou assim, eu falei, mas eu tô indo lá pra Kentucky, vou mostrar pro promotor que eu não tenho culpa, tenho aqui, eu com uma pasta assim de documento, e o cara tinha sido indicado pelo meu advogado criminal. E aí meu advogado criminal, aí eu vou embora pra casa, chega 8 horas da noite, o advogado criminal vira para mim e fala assim, olha, ele liga e fala assim, é muito antiético o que eu vou fazer, mas não vá para o Kentucky, porque se você for para Kentucky, a sua vida acabou. Eu falei, como assim? Se eu tô assinando um papel que tá falando lá que nada pode ser usado contra mim. Aí ele falou, tá vendo aquelas letrinhas assim, não sei o que, um monte de palavra que você não entende? Eu falei, tô. Ele falou, então, aí quer dizer o seguinte, eles não podem usar nada contra você, desde que você não esteja mentindo. Só que quem determina que você está mentindo ou não? É ele. Então, assim... Aí, eu sempre falei, né? Crise do pânico é pra rico. Eu nunca tive tempo de ter crise do pânico. Esse dia eu falei, gente, desculpa, crise do pânico existe. Eu tive uma crise do pânico, que eu não conseguia andar, não conseguia falar. Sabe? Sua mãe lá? Minha mãe dormindo. Minha mãe dormindo em casa, porque nesse dia era pra mim chegar cedo e eu não cheguei. Eu falei, mãe, não tem mais nada, não vai ver vestido de casamento, acabou tudo. Falei, o meu problema aumentou, depois eu te conto. Minha mãe lá em casa. E minha mãe era umas 9 horas, minha mãe estava dormindo, e eu cheguei em casa, e aquela sensação, e começou a amortecer todas as minhas extremidades.
Aí meu ex-parceiro virou pra mim e falou assim, vou pegar um Rivotril, se você não melhorar, vou chamar a ambulância. Aí foi baixando até que eu melhorei, e, né, enfim, vamos pra frente, porque não dá pra ficar parada, tem que reagir. Aí fui, esse advogado recomendou um outro advogado, e o advogado me fala que pra ele assumir meu caso, ele cobraria $50 mil. Aí eu chorava. Olha, tudo que eu não chorei, a minha mãe sempre falou, você não chora, as pessoas, você é muito fria. Cara, eu já ganhei, eu tenho crédito de choro pra vida. Acabou já. Porque eu passei, acho que 3 anos chorando na minha vida. E aí, eu peguei, falei pro advogado, fui lá, falei, olha, aí eu falei, não dá pra pagar 50 mil, né? E aí, o meu ex-parceiro também falou, não, vamos pagar. É a sua liberdade, é a sua vida, vamos pagar. Fomos lá pro escritório no outro dia de manhã, o cara, eu lá chorando, não conseguia nem falar. Não conseguia falar, eu tava desesperada, eu tava, tipo, sem chão, né? E ele falou, tá bom, não vou te fazer por 50, mas eu faço por 30. Só que 30 era só um sinalzinho, né? Chegou um momento que a gente gastava tanto dinheiro, mas tanto dinheiro em advogado, que, tipo, $10 mil pra gente, chegamos a falar $10. A gente não tinha mais noção. Nesse meio tempo de tudo que aconteceu em advogado, a gente chegou a gastar $1.270.000, quase $1.300.000, ou seja, mais de 6 milhões de reais em advogados. Por uma coisa que eu comprei por $12 mil, 2.490, vendi ganhando $2 mil. E aí, beleza. Aí começa a defesa, isso, aquilo. Você não foi conversar com o promotor, nada daí? Não fui. Aí mudei de advogado, desisti. E esse advogado, ele era considerado, ele estava dentro dos top 10 dos Estados Unidos. Os 10 melhores advogados dos Estados Unidos. E o cara realmente gostou de mim. O cara era um advogado de ir lá na frente do juiz e brigar, aquela coisa que a gente vê no filme mesmo, sabe? E aí o cara falou, não tem como, né? Você é uma pessoa, você nunca teve um ticket de trânsito. Você tem uma vida totalmente dentro da lei. Você me pagou imposto. Então, como que eles podem fazer contra você? Pode ficar tranquilo que nada vai acontecer. E ele conhecia o promotor. E aí começaram a trabalhar na minha defesa, e o promotor queria provar que eu tive a intenção de fazer. Ele não conseguiu. Né? Aí ele falou assim, não, realmente ele falou para o meu advogado, né? Não vou conseguir provar que ela teve a intenção de fazer, mas aqui nos Estados Unidos não existe você não fez, você não teve culpa. Uma vez que você colocou a mão, você está assumindo a responsabilidade, porque pode ser dar errado, pode ser que não. E aí, aqui no Brasil, é homicídio culposo e doloso. Doloso é quem teve a intenção, não é? É isso aí. E aí, alguma coisa assim. Então, eles me indiciaram não tendo intenção de fazer. Aí eu falei, tá bom. Só que nisso tudo, você imagina que, tá? A minha vida desabando em todos os aspectos. Eu me retraindo de tudo e todos, porque eu não queria contar pra ninguém, né? Então, eu fui cada vez mais, assim, mais depressiva. Menos eu, mais infeliz. E aí, passado um tempo, eu vim pro Brasil no final do ano de 2020, passar o Natal aqui. Você podia sair? Podia, até então. Podia sair, podia fazer qualquer coisa. 11 de janeiro, eu entraria numa reunião de Zoom. E lá, o que acontece? Bom, a gente vai chegar nisso, que é bem complexo esse fato. Como ele falou, ela não teve intenção de, mas ela vai ser indiciada por. Então, eu fui indiciada sem intenção de fazer. E aí, o meu advogado falou assim, eu falei, qual que é a pior coisa que pode acontecer comigo? Ele falou assim, você, sei lá, ficar 1 mês presa. Ou você ficar em prisão domiciliar. Eu falei, 1 mês. Eu falei, quanto que é para eu ir para juízo e brigar? $250 mil. Eu falei, não, tá bom. 1 mês eu posso. 1 mês eu aguento. Beleza. Continuamos lá brigando, não sei o quê. Dia 11 de janeiro, eu fui lá no Zoom, encontrei com a juíza. Fui lá, falei... Foi online a audiência? A audiência foi online. Aí fui lá, assinei os documentos, sem intenção de fazer, mas que tinha acontecido. E no documento falava até 6 meses. E o médico, imagina, impossível. Só que assim, né, a gente estava brigando com uma das maiores empresas do mundo que mandam e desmandam no mundo médico hoje em dia. Era briga de cachorro grande e pra mim nunca fez tanto sentido você falar que a corda arrebenta pro lado mais fraco. Fui dia 11 de janeiro, fiz isso, e a minha sentença era pro dia 4 de março. Cara, 4 de março, só que assim, você imagina, eu recebi essa carta em 2019, até acontecer o final de tudo que estava acontecendo, você imagina o que viver com isso,
A incerteza. O que pode acontecer comigo? Que uma coisa eu já vou... Qual a próxima fase? Qual a próxima fase? Então, assim, é enlouquecedor. Nisso eu já estava praticamente alcoólatra. Eu fumava um maço de cigarro por dia, porque era a minha válvula de escape. Né? Eu falei, não vou tomar remédio. E aí fui resistindo, mas né, contando para pouquíssimas pessoas sabiam de 1%. Né? Quem estava vivendo o meu era eu e meu ex-parceiro, que também, para ele, obviamente, né, ele também era investidor, ele sofreu um montão de outras coisas, mas eu não vou entrar nesse mérito porque eu tô aqui para falar de mim, não para falar dele, né, e da minha experiência de vida. Então, assim, aí foi muito difícil para ambos, muito sofrido. E quando foi em março 4, eu fui para minha sentença. Chegou lá na minha sentença, minha advogada fica tranquila. Você já estava lá? Já estava nos Estados Unidos. Aí eu voei para Kentucky, porque minha sentença era em Kentucky. Nunca tinha pisado em Kentucky na minha vida. E assim, eu sou muito grata pelo médico que descobriu esse produto, porque ele descobriu como? Já volto para isso, tá? Ele descobriu porque quando ele foi fazer a cirurgia, ele estava fazendo uma neurocirurgia, ele estava fazendo ali a cabeça aberta, ele foi abrir o negócio e viu que ele estava reagindo de uma forma errada. Porque quando você abria, ele ficava reto, uma gaze, ela era bem molhada. E quando ele abriu, aquilo enrolou. Então, se não tivesse, talvez, sido um médico tão gabaritado com as competências que ele tinha, talvez não tivesse sido reconhecido e poderia ter sido usado em alguém. Né? Então, graças a Deus, ninguém morreu. Então, assim, né, isso seria um peso muito mais grande, né? Por mais que eu não tivesse intenção de fazer. Muito mais grande, não. Muito maior. Daí... E aí, dia 4 de março, eu vim para Kentucky, chego lá, tô na frente da juíza. Detalhe, deve ter gente aí me assistindo que fez carta para mim, com certeza, porque nos Estados Unidos eles pedem, quando você está passando por uma ação criminal, eles pedem para pessoas que gostam de você escreverem cartas sobre você. Eu recebi cartas maravilhosas. Só que assim, eu falava para a pessoa, viu, lembra tal dia que a gente passou por isso junto, ou aquela situação que a gente viveu? Você pode escrever uma carta falando disso? Eu preciso de uma carta para mostrar para uma juíza que eu estou passando por um processo civil, mas eu não explicava nada. E eu recebi cartas lindíssimas. Quando chega no meu juízo, a mulher fala assim, todo criminoso de colarinho branco, tem família, pessoas que amam. Eu nem li sua carta. Cara, eu assim, tipo... Meu mundo acabando, tava eu, meu ex-parceiro, minha advogada, a mesa, as pessoas ali, a juíza e tal, aquela coisa de filme mesmo, né? Eu ali em pezinho, esperando a minha sentença. E a minha advogada, fica tranquila, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Detalhe, a empresa que estava me processando entrou com um documento no dia antes da audiência, no dia antes da minha sentença, pedindo para comparecer ao meu juízo. Quando ela pediu para aparecer, a minha advogada falou, isso não vai ser autorizado, porque a gente não tem tempo de resposta, era 4 horas da tarde, a audiência era no outro dia, 9 horas da manhã. Ela autorizou que eles fossem à minha audiência. Cara, foi horrível. E assim, na época não tinha prova, que o produto ainda não tinha sido usado, então eles falavam, porque ela vendeu o produto que podia ter matado 100 de pessoas. Então aquela coisa assim, sabe, super... Bom, pesado, mas pesado mesmo. Resumindo, embaralhando, ela me deu 6 meses de prisão. 6 meses de... A hora que eu escutei aquilo... Ai, caramba, lá vai eu ficar emocionada. Cara, é foda, sabe? Quando você tem... Tipo assim, eu nunca tive intenção de fazer nada errado, né? Eu sempre tive uma vida muito correta. A minha mãe sempre falou que é seu, que não é seu, não é de ninguém mais. Se você achar 1 centavo não é seu, você devolve. E, de repente, você, tipo assim, cara... Trabalhei minha vida inteira, né? Ai, peraí... Trabalhei minha vida inteira e sempre trabalhei muito duro. Nada na minha vida foi de mão beijada. Quando acontece um negócio desse, você fala assim, cara, por que comigo? O que eu fiz? Né? E assim, eu só comecei... A gente vai chegar lá, mas eu só comecei a entender e aprender sobre tudo isso que aconteceu comigo quando eu deixei de perguntar por que comigo. Porque aí eu mudei. E por que não comigo? Por que eu sou melhor que alguém que não pode acontecer? Coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? E vice-versa também. E aí, eu recebi 6 meses de sentença. Aí foi, assim, meu mundo caiu, né? Eu abri um buraco. Mas aí como é que funciona? Você já sai da audiência e não volta para casa? Não, eu volto para casa. Volta. E ela falou para mim assim, você pode se entregar até o dia 1 de junho. E isso era em março? Março. Então você tinha 3 meses. Eu tinha 3 meses para me preparar, né? Só que preparar do quê? Que você não sabe o que você vai encontrar lá dentro. Então, assim, quando eu saí dali...
A minha mãe... Tinham pouquíssimas pessoas que sabiam. A minha mãe sabia que eu estava indo para uma audiência, para uma sentença. 2 amigas minhas e só. 2 não, 3 amigas minhas e só. E aí minha mãe falou assim... Aí eu liguei para minha... Aí eu não conseguia nem falar no telefone, né? Porque eu passei 2 dias chorando, que eu não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia fazer nada. E minha mãe ligando. Mas você já sabia para onde você ia? Até então, não. Não. Não sabia nada. E aí, a minha mãe me ligando. E aí, eu falei, mãe, não tô boa para conversar. Não tô conseguindo falar agora. Aí, eu falei para ela, as coisas não saíram como eu esperava, porque era para sair minha sentença e não saiu. E agora eu vou ter que voltar no final do mês. Então, foi a única coisa que, tipo assim... Porque eu falava, o que eu vou falar para minha mãe? Né? Como é que eu vou explicar para ela? Falar, mãe, eu vou ser presa 6 meses. E minha mãe sozinha, eu filha única, do outro lado do mundo, sozinha.